É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota. Fala pessoal, vocês estão bom? Espero que sim, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Garça Garage. Meu nome é Matheus Garça, pode me chamar só de Garça também. Hoje é um vídeo diferente, vocês vão ver que vai estar rolando aí no fundo um time-lapse do trajeto que eu faço, da casa dos meus pais até aqui. Eu não vou mostrar o trajeto todo, mas vai ter uma boa parte aí. E enquanto isso eu vou conversando com vocês sobre os custos que eu tenho com meus carros, Para quem está chegando agora, eu tenho dois carros. Eu tenho um Fit Uno Mille 2005-2006, que é meu carro do dia a dia, e eu tenho também o Hyundai Excel. Tem as playlists dos dois carros aí no canal, se vocês quiserem ver. Tem bastante vídeo legal, bastante vídeo mão na massa, mas hoje o vídeo é mais assim, para dar um parecer do que eu tenho de gasto com eles anualmente, assim. Vamos pôr um gasto anual que eu acho que eu consigo mensurar melhor. Não vai ser um vídeo muito elaborado não, galera, até porque o foco do vídeo não é um gasto detalhado dos carros. Eu vou pôr uma média mais ou menos, focando mais no consumo e documentação. Alguma manutenção ali, eu vou colocar só as revisões, Manutenções corretivas eu não vou estar colocando, porque isso não é um custo fixo, de um automóvel. É um custo que ele é variável de acordo com o que o carro precisa estar ali mexendo e tal. Mas o foco vai ser o consumo, os gastos com documentação e manutenção preventiva, que é a troca de óleo, troca dos filtros e por aí vai. Então vamos lá, eu vou deixar o vídeo rolando aqui na tela, vou vir pro cantinho aqui. É um teste também que eu estou fazendo, são vários testes na verdade. Esse vídeo rolando no fundo eu gravei com um suporte novo de celular que eu comprei. Então eu coloquei o celular ali no carro, mesmo no para-brisa, e deixei gravando e fiz esse teste aí para ver se o vídeo ia ficar estável, porque eu já tinha feito um vídeo assim, só que ele ficou muito ruim. E eu estou fazendo esse novo teste com esse suporte que ele fica bem mais fixo ali. Eu acho que deu bom, pelo menos eu gostei do resultado, não ficou tremendo tanto, deu para acompanhar ali certinho. E o outro teste é fazer esse formato de vídeo com duas telas aqui, eu conversando com vocês aqui no cantinho e o vídeo rolando. E também eu vou aproveitar essa tela maior do vídeo para ir colocando os valores, que eu vou comentando aqui com vocês. Vamos começar pelo quesito consumo, que eu acho que é o mais fácil assim de introduzir para vocês aqui esse assunto. Até porque o único consumo que eu tenho com combustível, é do Emílio, o meu Fiat Uno, porque o Excel ele fica parado, eu não saio com ele, não uso ele para girar, É um carro que por enquanto ele está paradinho, esperando a hora dele chegar, para dar um andamento mais profundo assim, no projeto, Porque é um carro que vai demandar uma grana que eu ainda não tenho. Enquanto isso ele está lá paradinho, esperando as manutenções e tudo mais. De vez em quando eu tiro ele, dou uma volta lá na rua, mas por enquanto é isso. E o gasto com o consumo de combustível é só com o Uno. E assim, eu rodo cerca, galera, de 800 km por mês. Pode ser mais do que isso, pode ser menos do que isso, depende muito do que eu vou estar fazendo. Mas eu uso o carro para ir trabalhar. Eu vou para a empresa 3 vezes na semana, então assim, já são 3 dias percorrendo aí 40 km, são 20 km para chegar lá e 20 km para voltar. O trajeto para ir, ele é mais trânsito, ele é mais urbano, ele tem bastante semáforo, bastante avenida, e o caminho para voltar, ele já tem uma boa parte dele que é rodovia, que é não chega a ser uma rodovia, mas ele é um trajeto de via rápida, ali 70 a 80 km por hora. Então assim, eu consigo fazer uma média legal nisso aí. E assim, pelos últimos cálculos que eu fiz com o carro, ele está fazendo ali cerca dos 13 km por litro. E está me totalizando aí
um tanque e meio por mês, mais ou menos. Um tanque do Uno, sempre que o carro chega ali na reserva e passa um pouquinho, né, que ele tem aquele tracinho colorido da reserva, sempre que ele chega ali mais ou menos no meio, eu aproveito para abastecer e dá mais ou menos 41, 42 litros da reserva até o tanque cheio, né? E assim, com a gasolina aqui na faixa dos 6 e 10 mais ou menos, tá dando uns R$260, mais ou menos um tanque dele. Então assim, um tanque e meio por mês é certeza que eu vou utilizar. Às vezes é mais, às vezes é menos, depende muito do que eu faço além do meu trajeto comum, que é ir para o serviço, né? Às vezes eu vou para casa dos meus pais e assim, essa viagem brincando dá 110 km, são 56 para ir, 56 para voltar, fora o que eu rodo lá dentro. Então assim, isso impacta muito, tanto no gasto, mas também na média, se eu for fazer uma média, né, de consumo, porque o trajeto para lá, quando eu faço esses 110 km, a maioria é rodovia, então assim, é um consumo muito menor, então ajuda a média minha aí ficar nos 13 km por litro. Então o consumo com combustível é mais ou menos esse. Se eu colocar R$260 o tanque, um tanque e meio por mês, eu estou gastando aí 260 mais metade, 130, dá R$390 por mês de gasolina. Lembrando que onde eu trabalho eu não opto pelo Vale Transporte, então não desconto o valor do meu salário e eu converto esse valor que não é descontado em gasolina e o resto eu coloco do próprio bolso, né, entre aspas, para poder andar com o carro além do deslocamento para o serviço, né? Tem meses que eu gasto mais, tem meses que eu tenho que fazer bastante viagens no final de semana e tal, assim, então eu acabo gastando mais. Aí acontece de em alguns meses eu colocar 2 tanques e no próximo mês eu coloco um só, ou então num mês eu coloco 2 e no outro eu coloco 1,5. Às vezes acontece de meses seguidos colocando 2 tanques no carro. Não é nada que ultrapasse muito assim, o orçamento que eu tenho para colocar de combustível no carro. Vamos passar agora então para o quesito manutenções preventivas, que eu acho que deixar o assunto de documentação final vai render uma discussão legal aqui. Vocês vão entender por quê. Mas vamos falar das manutenções. Assim como no consumo de combustível, o Excel também não gasta com manutenção preventiva, entre aspas. Igual eu falei, é um carro que por enquanto está parado, então não tem por que eu ficar tirando o carro para trocar o óleo, sendo que o carro vai continuar parado. Então eu deixo o carro lá quietinho. Quando eu começar a ter mais uma movimentação com ele, aí sim eu faço a troca toda de uma vez, faço a manutenção inteira de uma vez e vou mantendo. Mas por enquanto o carro está parado, ele está esperando a hora dele, então esse gasto com manutenção preventiva com ele eu não tenho. Então a manutenção preventiva continua sendo só para o Emílio, o meu Uno. E assim, eu faço a troca de óleo dele a cada 5.000 km ou 6 meses, mas acaba que sempre casa os 5.000 km com os 6 meses. É incrível. Às vezes passa uma semana, às vezes eu faço antes, mas sempre casa ali mais ou menos. E faço essa troca de óleo com 5.000. O filtro de óleo tem que trocar sempre a cada troca de óleo, isso ainda é indiscutível, a gente não pode manter filtro de óleo. Agora o filtro de ar do carro eu deixo para trocar a cada 10.000, ou seja, a cada 2 trocas de óleo eu troco o filtro de ar. E é basicamente isso a manutenção preventiva do carro. Às vezes uma troca de rolamento que já está ruimzinho ali, mas eu não vou nem considerar isso. Então assim, essa troca de óleo
e filtros, geralmente fica em R$200. Então se a gente colocar R$200 a cada 6 meses, vamos supor não, eu troquei agora em janeiro, fiz essa troca agora em janeiro, então a próxima seria só em julho, agosto ali, mais ou menos. Então assim, R$200 a cada 6 meses, é mais ou menos o que eu gasto com ele, fora as manutenções corretivas, mas igual eu falei com vocês, não vamos entrar nesse critério, porque são coisas que eu preciso reparar no carro. Às vezes o carro dá um defeito do nada também, acontece, tá gente? O Uno estraga também, tem bastante vídeo aí no canal mostrando coisas que eu já tive que fazer nele. Recentemente o escapamento caiu, fez um estrago lá. Assim, nada muito difícil de resolver, nem muito caro, mas são coisas que acontecem. Então, quem usa o carro no dia a dia está sujeito a isso tudo. Então assim, vamos colocar aí R$250, vamos chutar para cima, eu acho que é mais fácil. R$250 a cada 6 meses, então são R$500 ano, né? Eu não fiz a conta do valor do combustível que eu gasto por ano, mas vamos colocar aqui R$390 vezes 12, tá dando R$4.680 por ano de combustível. Parece muito, mas tem gente que gasta muito mais, viu galera? Principalmente a galera que roda de aplicativo, eles abastecem o carro 3, 4, 5 vezes por semana. Então assim, vocês já imaginam o quanto a mais que eles gastam, né? Então são R$4.680 por ano de combustível, mas vamos colocar aqui mais R$500 com manutenções preventivas, então já está dando R$5.180. E agora a gente pode entrar no critério documentação, que vai render um assunto legal aqui. O IPVA do Emílio, do Uno, ele está sempre ali na faixa dos R$440, R$450. Não sei se vocês sabem, mas cada estado no Brasil ele usa um critério diferente para cobrar IPVA. Alguns cobram 4%, outros cobram menos. E aqui em Minas Gerais é um dos estados mais caros nesse quesito de IPVA. Aqui cobra 4% e aqui deixa parcelar em 3 vezes. Você pode ou pagar integral com desconto, ou você pode pagar parcelado em 3 vezes, é pré-fixado ali. Se você quiser dividir mais vezes, você consegue, mas com despachante, com essas coisas assim, sempre tem um acréscimo, né? Então assim, geralmente aqui vem o IPVA do Emílio, vem 450, 460, ali, 440, depende muito da base de cálculo. Eu nunca entendo essa base de cálculo deles, não bate com a tabela FIP do carro, mas enfim. Então são R$450 ali em média, eu divido sempre de 3 vezes, eu não pago integral porque é muito pouco desconto, não vale a pena. Esse dinheiro eu prefiro pagar parcelado e o dinheiro render ali, esses 3 meses, que seja. Além da taxa de licenciamento. Cada estado também cobra um valor diferente. Aqui em Minas Gerais ela é bem baratinha, ela é R$35. Padrão para todos os carros, então assim, você tem que pagar o IPVA mais a taxa de licenciamento. Então ali 450 mais 35, R$485 que eu tenho de gasto anual com documentação do Emílio. É o único imposto que tem com ele, é a única coisa que eu gasto. Eu não vou contar multas, até porque eu nunca recebi uma multa com ele, nunca recebi multa nenhuma na verdade. Em meu nome, né? Sempre tinha alguém usando o carro, alguma coisa assim. Mas não vou entrar no critério agora. Então são R$485 de documentação do Emílio. E o Excel paga IPVA? Então, aí que entra a minha indignação com o Detran de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente paga IPVA independente do ano do carro. Pode ter 30 anos, pode ter 50 anos, pode ser aqueles Fordzinho T 1914, 1920. Se o carro não tiver dentro dos critérios lá deles para ser isento de IPVA,
pague IPVA. Ah, quais são esses critérios, Matheus? Então, assim, o mais conhecido de todos é a placa preta. São bastante, eu não vou listar todos, mas vou listar assim, os que eu vi por alto. A placa preta, você transforma o seu carro em um artigo de colecionador, ele passa a ter valor histórico. Ele ganha a placa especial, você tem que fazer uma vistoria com um clube de automóveis antigos para garantir ali a originalidade do carro. Tem que ter uma porcentagem mínima e tal, o carro recebe a placa preta e com isso ele é isento de IPVA. Mas é uma burocracia danada para fazer, é caro. Qual que é o outro critério? O carro está em nome de uma pessoa com deficiência. Então tem uma lista de deficiências, eu não vou entrar no critério também. Mas eu sei que recentemente foi incluído o espectro autista no meio também. Então, assim, pessoas com espectro autista conseguem comprar o carro com desconto, aliás, e ainda não pagam IPVA. Isso é legal pra caramba, acho da hora. Transporte escolar também não paga. Veículos roubados, você pode pedir isenção do IPVA até ele ser recuperado, alguma coisa assim. Tem outros critérios lá. Mas o Excel nem o Emílio não se encaixam em nenhum desses critérios. Tem estados aqui no Brasil que a partir de 15 anos já não paga IPVA, a partir de 20 anos. E o Emílio seria um caso desses, né? Em 2005, a fabricação dele já fez 20 anos, então a partir desse ano ele já não pagaria IPVA nesses estados que a partir de 20 anos não pagam IPVA. Mas, como a gente está em Minas Gerais, aqui está pagando IPVA. O Excel pior ainda, né? O Excel é um carro 91, tem 34 anos, vai fazer 34 anos, né? Em maio, eu sei, tem a data do aniversário dele certinho. Vai fazer 34 anos e eu continuo pagando IPVA. E ele é um caso excepcional, porque o Hyundai Excel vendeu aqui no Brasil de 92 a 94. Então tem registrado lá nas bases de cálculos deles lá, Excel de 92 a 94. E o meu é 91, pra vocês terem ideia, ele não foi vendido aqui, né? Eu já contei a história dele, eu vou deixar o cardzinho aqui em algum momento do vídeo, para vocês verem. Ele foi importado dos Estados Unidos, ele foi vendido lá, ele foi importado para cá, provavelmente uma importação independente, não sei ao certo a história. Então é pior ainda, o carro não tem assim, critério nenhum. Até ano passado, suave, cobrava certinho o PVA dele de acordo com o valor dele ali. A tabela FIP dele é muito baixa, se vocês terem noção, é assim, cerca de R$3.000 só. Então o IPVA dele também é muito baratinho, pelo menos era, né? Até ano passado, eu tava vendo ali cerca de R$138, R$140, suave. É um valor tão baixo que nem parcela em 3 vezes, né? Como é o padrão. Só que nesse ano, como virou 2025, chegou o IPVA do carro, eu fui conferir. Na verdade, em dezembro, finalzinho de dezembro, ali, dia 26 mais ou menos, saiu as tabelas ali pra gente consultar. Ainda não dava pra pagar, mas dava pra consultar ali o valor. Saiu ali e, pasme, tava cobrando R$270 de IPVA do Excel, um carro de 34 anos com um valor de mercado de R$3.000. Aí assim, eu fiquei muito bravo com isso, não entendi por quê, sendo que sempre vinha baratinho, do nada eles começaram a cobrar. Aí, conversando nos grupos aqui, a galera me falou que tem como pedir a revisão dessa base de cálculo. Aí no dia 3 de janeiro eu mandei o formulário lá para pedir revisão e tal, os documentos. E no dia 6 eles responderam falando que estava faltando um documento, que foi lerdeza minha mesmo, eu esqueci de mandar cópia da minha CNH para os caras. Só que eu fiquei com preguiça de responder, porque no dia 7 eu já ia viajar para São Paulo, então eu estava muito ansioso ali e tal. Acabei não respondendo, não mandando o documento, e passou, voltei de viagem, as férias terminaram, aí no dia 20 que eu voltei
a trabalhar, eu tive a curiosidade de ir lá e voltar a mandar. Aí quando eu fui mandar, o sistema retornou para mim assim, passou do prazo para pedir revisão, que é 15 dias após a publicação das tabelas. Aí eu, perdi o prazo, então teria que pagar R$270. Aí fiquei triste pra caramba. Aí eu acho que no mesmo dia eu recebi um e-mail falando para desconsiderar o e-mail anterior e me pedindo para mandar a documentação toda de novo por e-mail, porque eles tinham prorrogado o prazo lá mais uns 3 dias. Aí eu, uma esperança, né? Aí mandei por e-mail a documentação toda. Aí tem que mandar documento do carro, meu documento, meu CNH, né? Tem que mandar publicações de revistas falando do valor do carro. Sendo que, tipo assim, cara, é um carro que tem muito pouco aqui no Brasil. Não se publica mais valor dele. É um valor baseado em venda dele. Então, só tinha a tabela FIPE para me basear. Então, eu imprimi a tabela FIPE dele lá, com referência em dezembro, mandei, tudo bonitinho. Aí me responderam falando que eu tinha que mandar a publicação. Eu falei, olha, expliquei a situação, falei, um carro muito antigo, não tem nada falando sobre isso, atual só tem a tabela FIPE, vocês podem pesquisar na tabela FIPE, entra lá no site, coloca o modelo do carro, a marca, o ano e pesquisa e vai ter lá o valor, é a única coisa que eu tenho de referência, mas não faz sentido eu pagar um valor absurdo desse de PVA. Isso foi o que? Na mesma semana, né? Ali na semana do dia 20 e tal. E ficou. Eu esperei. E assim, quando foi essa semana agora, provavelmente eu vou postar esse vídeo hoje ou amanhã, já estamos em fevereiro, já era a data de vencimento do IPVA, da primeira parcela do valor de R$270 lá, parcela de R$90. Aí eu, puta merda, eu não vou atrasar o IPVA do carro, né? Aí quando foi na segunda-feira, dia 3, eu paguei normalmente, assim, acordei, conferi lá a data, paguei a primeira parcela para não vencer, né? E já tinha desistido da revisão. Falei, não vai ter revisão, não deu certo lá. Parece até mentira, mas no mesmo dia, de tarde, eu recebi uma resposta da revisão falando que realmente tinha acontecido um equívoco lá e foi feita a revisão. Aí deixa eu explicar para vocês qual foi esse equívoco. Vocês lembram que eu falei com vocês que o carro foi vendido aqui de 92 a 94? O ano de fabricação deles, né? Foi vendido depois, mas o ano de fabricação dos carros que foram vendidos aqui, dos Excel que foram vendidos aqui, é 92 a 94. 92, 93, 94. Quando trocou o ano para o exercício de 2025, sumiram todos os carros. Assim, a base de cálculo deles lá é até 30 anos. Quando passa de 30 anos, eles pegam o último que tem, o mais velho até 30 anos ali, do mesmo carro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um Gol quadrado. Teve Gol quadrado até 96, se não me engano, 95. Por aí. Então assim, um Gol quadrado 92, ele vai ser calculado o valor do IPVA dele com base no Gol quadrado, o mesmo modelo, 95, que é o último que tem na base de cálculo deles. A base de cálculo deles não passa de 30 anos. Beleza, né? É errado isso? Pra caramba, mas ainda funciona. Porque você tem um carro do mesmo modelo ali, um pouco mais novo, mas que a base de cálculo é em cima dele. No caso do Excel, não tem mais nenhum Hyundai Excel nas bases de cálculo do Detran. Então, eles enfiaram o Excel numa categoria lá, tipo assim, veículos diversos diesel. Tipo assim, é uma categoria genérica para enfiar um monte de carro que não tem essa base de cálculo, né? E o valor médio desses veículos diversos diesel é R$6.000.
Então por isso que estava cobrando R$270. Aí eles fizeram a revisão com base no que eu mandei lá e tal, corrigiram o valor de volta para a base de cálculo de 3.000 e pouquinho. Foi a última publicada, né, do 94. Aí, quando ele me mandou esse e-mail com a resposta, ele já estava falando que estava disponível no sistema para pagar já a taxa atualizada. Eu já tinha pagado a taxa com valor antigo, valor antes da revisão. A sorte que assim, ele me mandou e-mail logo depois, ele pediu para ligar para esclarecer e tudo mais. Aí eu comuniquei ele do acontecimento, né, de eu ter pagado uma taxa a mais ali. Ele falou, não, tranquilo, você vai esperar esse valor cair no sistema e você vai pedir a restituição. Você vai entrar lá no site da Fazenda, pôr os dados, tudo, anexar o comprovante de pagamento e pedir a restituição. Aí, isso eu fiz hoje, inclusive. Moral da história. Eu não sei como vai acontecer isso ano que vem, se eu vou ter que fazer a mesma coisa de novo. Mas já fica a lição. Se você, por acaso, tem um carro muito antigo que não tem mais uma referência na base de cálculo, e se você é de Minas Gerais, né? Porque se você for de outros estados, você não precisa se preocupar com isso, você não vai pagar IPVA. Mas se você for de Minas Gerais, tiver um carro muito antigo que não tem mais referência dele, pode ser que aconteça isso, você tem que pedir revisão. Aí você já sabe a burocracia que é. Então, voltando aqui, os gastos de documentação do Uno são R$485, né? Que foram os 450 mais a taxa de licenciamento de 35. E do Excel eu paguei a taxa única de 138. Então 138 mais 35, R$173. Então o custo do Excel anual para mim, por enquanto, está sendo R$173. O resto é o upgrade que eu estou fazendo nele, é uma manutenção para consertar alguma coisa. Só, mas o custo anual do Excel para mim hoje é R$173, que é a documentação dele só. Do Uno passa a ser os 5.180, que é combustível mais manutenção preventiva, mais os R$485. Então, eu tenho um total anual de gasto com o Uno de R$5.665. Sim, é um dinheiro que ele vai embora, mas é um dinheiro que eu preciso colocar no carro para manter ele funcionando e para manter ele legal, dentro das leis, no caso. Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu trouxe todo esse background aqui dos gastos anuais que eu tenho com os carros, mas o que eu queria mesmo era mostrar essa indignação que eu tenho com o Detran de Minas Gerais. E essa indignação piora porque tem uma lei para ser aprovada aí no Senado, sei lá, na Câmara, não sei aonde que é, não entendo bosta nenhuma disso. Para unificar, assim, para unificar não, porque não vai unificar, mas para ter um corte de idade dos carros para todos os estados do Brasil de 20 anos. Ou seja, os carros acima de 20 anos não pagariam mais IPVA no Brasil inteiro. Salvo caso de estados como, acho que é o Espírito Santo, que é 15 anos. A partir de 15 anos já não paga. Aí, esses que são menos de 20 continuam do jeito que está. Agora, essa corte de 20 seriam para estados que ou os carros não pagam IPVA a partir dos 30 anos, ou no caso de Minas Gerais e Pernambuco, que continua pagando ad eterno, né? Só que essa lei está lá desde 2023 para ser aprovada, e o nosso queridíssimo governador Zema é um dos que está barrando a aprovação dessa lei. Justamente por quê? Porque ele vai deixar de arrecadar. Mas, pô, vai deixar de arrecadar. Saca? São carros antigos, são carros que na maioria das vezes nem estão rodando tanto assim mais, não são carros do dia a dia, não geram custo, não geram emissões tão densas quanto os carros mais novos, né, que estão rodando todos os dias.
E pô, a galera que tem um carrinho antigo ali porque gosta tem que continuar pagando IPVA, às vezes nem roda no carro, porque o arrombado do governador tá barrando uma lei nacional, entendeu? Mas enfim, esperamos que essa lei seja aprovada em breve, porque aí eu vou ter 2 carros que não vão pagar mais IPVA. Mas provavelmente a taxa de licenciamento, se caso isso aconteça, ela vai subir. Ela não vai ser mais baratinha igual é hoje, né? R$35. Ela com certeza vai ser mais cara. Mas ainda vai valer a pena no fim das contas. Então é basicamente isso. Se você é de Minas Gerais e também é indignado, comenta aí. Se você é de outro estado, comenta aí como é que é no seu estado, como é que é a cobrança de IPVA aí, como é que é a cobrança de licenciamento, a partir de qual ano aí que os carros não pagam mais IPVA. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de deixar o like aí, se tiver gostado. Se inscreva no canal para ajudar a gente. E compartilhe o vídeo aí com seus amigos indignados também. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima.